Então, agradecer a presença de vocês, né, por terem vindo, e especialmente, né, ao professor Alfredo, nosso professor aqui do curso de História, é mexicano, né, tem o nosso brilhante professor, né, que está aqui também no ICHS. Agradecer muito, Alfredo, por ter aceito o nosso convite, né, a gente sabe aí, todos aqui somos professores, né, de segmentos diferentes, mas a gente sabe o corre que é, as agendas, como elas são cheias, né? Então, é muito especial, assim, ter você aqui nesse sábado, você ter aberto aí a sua agenda para conversar com a gente. Então, agradeço imensamente e vou passar a palavra para você. Muito obrigado. A foto. Pode falar, o Alfredo me quer agradecer já? Sim, então posso bom, primeiro eu queria exatamente agradecer o convite dos colegas do NEABI. Bom, eu também eu faço parte do NEABI, nesse sentido eu fico muito orgulhoso de estar, não pela primeira vez numa atividade do NEABI, mas sim em contato com os estudantes do curso do NEABI. Então, para mim, realmente, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradecendo Clécio, Verônica, Marcelo, Janete, que está aqui também, alguns estudantes. Está indo. Tá, então, de novo, bom dia. Eu vou compartilhar com vocês mais dúvidas que certezas sobre meu percurso, um percurso duplo, como mexicano numa sociedade muito racista, que é a sociedade mexicana, como pesquisador também Bom, eu vou falar um pouquinho mais para frente do que eu pesquiso, tá? Mas tem muito a ver com a questão que a gente define como indígena. Enfim, o título, né, da apresentação sublinha particularmente um elemento que eu acho que a gente esquece muito, e esquece não porque seja uma questão de culpa da gente, porque nossa dinâmica social leva para isso, que é o tema da heterogeneidade. Dois pontos eu sublinharia: heterogeneidade e povos originários. Povos originários têm também uma questão aí que a gente vem trabalhando sobre classificações, sobre se a gente fala de indígenas, índios, inclusive, nativos. Bom, esse é outro problema também. Então, eu já adianto que eu vou apresentar mais problemas, mais perguntas que conclusões, né, que ideias claras, né, transparência. Eu peço desculpas por isso, mas aí no final eu peço para vocês perguntarem, tá, sobre essas problemáticas que eu vou colocar. Eu posso passar aqui. Eu queria começar com uma série de vídeos sobre pessoas que são classificadas, identificadas como indígenas, de algumas partes do continente americano. Bom, isso é importante. Eu sou professor de História da América. E aí em termos bem mais, como falar, até um pouquinho esquemáticos, eu pretendo estudar a questão ao longo do continente, não apenas América Latina, mas também Estados Unidos. E, inclusive, particularmente porque Estados Unidos existe uma população indígena também importante. Eu trouxe vários vídeos, mas eu queria tentar passar só esse daí, porque os outros vai ser difícil, porque precisa de legendas, tá? Então, só vou lá aí para configurar as legendas. É um vídeo bem curtinho de umas moças indígenas nos Estados Unidos tentando tirar, ou contestando, na verdade, os preconceitos sobre a população indígena nos Estados Unidos. Vou colocar as legendas. E, aliás, depois eu vou passar para o Clécio, Marcelo, não sei, a apresentação, e aí tem um vídeo. Só que o problema aqui é que você tem que colocar as legendas.
Está em inglês. Mas a tradução, particularmente desse vídeo, é muito boa. Então, por isso, eu fiquei com confiança de colocar aqui a tradução, né? Porque às vezes, você sabe, né? Fica meio incompreensível, né? E as pessoas falam umas coisas que com certeza não queriam falar. Então, mas esse daqui é muito bom. E eu falei, bom, tem que aproveitar. Então é curtinho, eu espero que todo mundo consiga ver, assistir ali. Bom, então, isso. Pode começar de novo? Você pode voltar? A gente consegue. Eu vou explicando um pouquinho. Tipo, são aquelas barracas, né? Isso tem a ver com que supostamente eles receberiam dinheiro, né, do governo dos Estados Unidos de graça, né, sabe? Que os indígenas não pagam taxas, né, impostos. Que são ricos pelos cassinos nos Estados Unidos, né? Como todo mundo, né? Olha que interessante, né? Tem um time de futebol americano, né? Que até pouco tempo tinha esse nome. E eles falam, né? Depois fala. Isso. Bom, eu trouxe aí... Depois vocês podem ver com mais tranquilidade, mas a ideia é... Eu coloquei um vídeo sobre os Estados Unidos porque, às vezes, pelo menos da minha perspectiva, né? Mas eu trouxe de outros países, do México, por exemplo. Aí esse daí a gente não vai passar. Eu trouxe dos Estados Unidos para a gente ampliar, inclusive, nossa perspectiva sobre essas sociedades originárias, né, que estão praticamente em todo o continente, né? E, às vezes, a gente fica mais pensando na América Latina, e temos que pensar na América Latina, mas também ir um pouquinho além. Eu trouxe outro vídeo por aí, que vocês podem ver depois, de uma
indígena Jaramuri, do norte do México, que é uma grande corredora de maratona. Os Jaramuris têm uma particular disposição pela corrida, pelo esporte, e ela já foi campeã mundial. É um ótimo vídeo também. Depois eu trouxe outro sobre outra sociedade chamada Tsitzmani, da Amazônia boliviana. Eu já, inclusive, posso começar a falar um dos meus problemas. Eu tenho dificuldade com falar de tribo. Também vou falar que tenho problema com etnia, porque é uma linguagem da diferença que, em boa medida, reproduz uma distinção que simplifica, né? Esse outro ótimo vídeo também de esses dois velhinhos, que, por exemplo, nem sabem quantos anos têm, mas que tem mais de 90, eles têm que ver a carteirinha, e que tem uma vida muito saudável. Muito bom vídeo também. E eu trouxe um último sobre outra sociedade indígena do sul, do Cone Sul mesmo, assim, do extremo, no Chile, os Tehuelches. Aí esse vídeo é mais contemplativo. Ele mostra mais as atividades no campo, com os cavalos. É muito legal esse vídeo, né? O que a gente pode ver nesses 4 vídeos que eu trouxe é só uma mínima mostra dessa heterogeneidade das pessoas que a gente classifica como indígenas. Literalmente, uma com outra não tem nada a ver, tá? E a gente pode ter em cada um desses grupos uma riqueza enorme, né? Para a gente aprender muita coisa com cada um deles, né? Então, aí já parte um problema, né? Essa questão da gente pensar essas sociedades a partir de uma classificação que reduz de forma muito importante essa heterogeneidade, tá? Essa riqueza de fato, tá? E pensando nisso, e sendo honesto também, a partir de onde que eu vejo e trabalho essa questão da heterogeneidade, das classificações, eu tenho que falar que eu parto do México, né? Uma sociedade que, em tese, a partir do século XIX, né, que foi quando, na verdade, começou a existir o país do México, tentou o Estado Nacional criar uma identidade aparentemente indígena. E com certeza vocês sabem, tem alguma ideia do México. E eu perguntaria para vocês, o que chega... bom, além de Cancún, gente. Cancún está aqui, Cancún. Tá, mas eu estou puxando aí para vocês forem para o lado histórico. Pirâmides, né? Bom, tem por aí algum filme... como que chama aqui? Festa do Dia dos Mortos, aquele filme. Mas as pirâmides são importantes, a questão indígena é importante. Então, eu cresci nessa sociedade onde, aparentemente, todo mundo era indígena. Porque a gente fala muito de que a ideia de mestiço também teria sido a forma mais comum de se identificar. Mas, na verdade, eu nunca escutei, na minha experiência, a ideia de se identificar como mestiço é muito estranha, não? Aliás, é difícil se identificar. Você se identifica só em circunstâncias muito particulares. É uma dinâmica social da classificação muito silenciosa, muito silenciosa. Enfim, então eu venho dessa tradição de formação, né? E vem do contraste dessa ideia de identidade indígena monumental, muito impactante também, né? Com uma ideia de história e de história muito embasada na ideia de que essa população indígena era uma potência mundial antes da chegada dos espanhóis. Inclusive, vocês podem escutar na rua, meu pai, muitas pessoas
eles têm uma frase feita de se a gente não tivesse sido conquistada, a gente tem uma potência mundial hoje. Porque, claramente, com essas pirâmides, a gente ia chegar muito além dos Estados Unidos. Mas aí, ou outra coisa, né, que é o senso comum. Uma ideia da história muito que circula. Ou se a gente tivesse sido conquistado pelos holandeses. Coisas que depois você fica pensando, né? Mas o impacto dessa história no México com a identidade indígena, com essa ideia dos astecas, é muito grande, né? Mas aí você vai com outra experiência também no dia a dia, né? Que você vê essas populações também classificadas como indígenas em situações muito precárias, de pobreza, muito violentadas. Inclusive na cidade do México, onde eu nasci, né? A tradição é pensar a cena das populações indígenas uma mulher, particularmente com filhos, na rua pedindo esmola ou vendendo artesanato. Tá? E tem uma coisa aí também que faz parte dessa violência simbólica e racista, né, que agora recentemente está até meio estetizando aquilo, meio se romantizando. Na minha época era ainda muito uma coisa, eu posso falar hoje, mais violenta, né, porque era pessoas que às vezes estavam em situação de rua, por exemplo. Isso era o normalizado. Então, essa sociedade mexicana vive, né, com essa contradição e com um racismo muito silencioso, muito estetizado no sentido da identidade, do artesanato, de as cores, o Dia dos Mortos, tudo aquilo, né? E é duro ver, né? E é uma violência que você tenta interpretar, expressar, que não tem nada a ver com o fenotipo, com a cor de pele, com você não se leva para outras explicações, mas nunca passa por uma questão racista, nunca. Até um amigo meu, jornalista, ele tentou, fez ele gravou a situação de uma pessoa indígena, classificada como indígena, com as roupas, ele gravou essa pessoa indígena entrando num shopping. E quando essa pessoa com uma vestimenta indígena entrou, as seguranças tiraram do espaço imediatamente, porque é uma pessoa que não faz parte desse espaço. As populações indígenas, nos espaços urbanos, primeiro, elas estão no campo, particularmente, não na cidade. E na cidade são pessoas que estão pedindo ou vendendo artesanato, pedindo esmola ou vendendo artesanato. Então, uma coisa muito esquemática. Aqui eu trouxe só alguns slides daquele filme que talvez vocês conheçam, de Roma, que foi, em termos mais publicitários, né, foi um impacto enorme, porque a atriz, que é uma atriz zapoteca, indígena zapoteca, Yalitza Aparicio, ela foi indicada para os Oscars. E alguns artistas, atores e atrizes dos mais progressistas mexicanos falaram e questionaram: olha só, bom, não sei se vocês lembram, no filme ela faz o papel de empregada doméstica. Ela mora com uma família do diretor, aliás, bom, o diretor fez esse filme pensando na infância dele, e ela é isso, ela faz esse papel ali. E muitos desses atores e atrizes falam: uai, por que ela vai ser indicada? Se ela não atuou, ela só faz o que ela sabe fazer. Então, vocês verem o nível, né? Mas estou falando de atores e atrizes que se identificavam como progressistas. Então, essa é a perspectiva
de onde eu venho, e em boa medida eu comecei a estudar, e só fui consciente do que eu estudo com... Eu já vou passar para isso, mas estudo classificações sociais. Eu queria estudar o racismo no México, mas quando eu entendi melhor isso, foi quando eu cheguei no Brasil. Na verdade, tenho que falar isso. Eu cheguei no Brasil, a primeira cidade que eu cheguei foi Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? Mas eu fiz um histórico retrospectivo de mim e eu entendi que... Porque, por exemplo, na graduação estudei a questão afrodescendente e depois continuei com isso e já no doutorado trabalhei mais a classificação da questão indígena, né? Mas só foi chegar no Brasil que eu revisitei minha história e entendi, né? Soube definir melhor esse percurso racista pelo qual eu passei na academia, né? Aqui eu trouxe uma estatística eu acho que tem uns 3 anos, 4 anos, sobre a população indígena no continente americano. Olha, o país com mais população auto-identificada como indígena é o México. Nessa estatística, com 25 milhões de pessoas auto-identificadas como indígenas. O segundo país é a Guatemala, que aliás a gente compartilha, né? O México compartilha com a Guatemala parte dessa população indígena. Bolívia, tá? Mas o país com maior população indígena é o México. Então, realmente, a questão indígena no México tem um papel fundamental. E, curiosamente, a questão indígena é importante, não apenas em termos de uma identidade nacional que romantiza, mas também importante em termos da violência simbólica, da violência concreta, não apenas simbólica, dessas populações, né? Então, todo mundo tem um contato, né? Tem uma vinculação muito forte, estreita com a questão indígena, né? Eu estou vendo aqui. Então, agora sim, aí saiu um pouquinho, desconfigurou um pouquinho. Mas eu acho que tem a ver mais com o projetor. Mas, agora sim, para mim, e é o que eu queria colocar como problemática para vocês, eu não necessariamente estudo com a história indígena. Eu estou mais... E aí tem a ver com esses problemas que traz essa realidade da heterogeneidade, da amplitude, da profundidade da história do passado e das particularidades, a gente poderia falar, culturais, desses centenares, milhares de sociedades originárias que tem no continente. Estudar história indígena seria nos perguntarmos de qual história indígena, de qual de tantas dessas milhares, né? Para mim isso é um problema, tá? Alguma vez, né, um colega aqui me perguntou, né, de qual origem indígena eu seria. Falei, nossa, seria difícil falar, né? Meu avô talvez teria alguma ligação com um grupo indígena da Cidade do México, que são os tepanecas, mas não sei se seria, né? É muito mais complexo. Mas é um problema, né? Se identifica com qual sociedade, né? E aí eu prefiro entender primeiro a história com uma disciplina da diferença, no sentido de entender que a história mexe com essas arbitrariedades, né? Que traz o tempo, a questão política, né? E eu entendo a história como essa perspectiva que nos traz problemas, mas também nos traz um pouquinho de luz para entender esses processos pelos quais foi se instalando, né? Na verdade, uma arbitrariedade como natureza, como senso comum, uma coisa que a gente não questiona. E aí eu penso a história muito perto da antropologia, como outra disciplina da diferença.
E sendo esquemático, eu entenderia a história como uma disciplina da diferença em termos verticais, digamos, do tempo, né? Lineal. A antropologia, eu entenderia uma disciplina da diferença em termos horizontais, do que a gente entenderia como cultura. A história mexeria com o tempo, que também cria diferença. Tá? Então, eu, na verdade, eu estudo como história da diferença. Tá? E eu tenho me focado mais a essa sociedade mexicana e a questão indígena, se vocês quiserem, na sociedade mexicana. Tá? E qual que é meu ponto? E aqui é um ponto que também eu entendo como um ponto político. Que é uma crítica ao essencialismo, a essas perspectivas sociais e políticas históricas, que fazem com que a gente esqueça, né, as arbitrariedades, como eu falei antes, né, os processos e a flexibilidade de como, por exemplo, as classificações sociais vão se incorporando no dia a dia, né, e que a gente não consegue ver os elementos políticos, sociais, de discriminação, de violência, que estão presentes nessas classificações. Tá? Então, por isso, para mim, entender a questão indígena a partir de uma simplificação, de uma unidade, implica um grande problema que a gente tem que resolver, né, para valorizar melhor, para ter, inclusive, estratégias políticas de crítica, né, de reivindicações também políticas, né? Vou avançar um pouquinho mais rápido. Então aí vem o problema. A gente tem essa heterogeneidade, essa amplitude, essa profundidade de diferentes sociedades. Inclusive, eu prefiro falar de sociedades indígenas, originárias. Tá? É um problema, e às vezes eu caio nesse problema também, porque é onde eu me formei, né? Mas temos que começar a pensar um pouquinho em termos históricos, por exemplo, que essa classificação de indígena, bom, que a gente tem hoje como indígena, chegou exatamente no século XV, e que com essa classificação a gente simplificou. É a primeira violência simbólica que a gente não consegue, e aí, para vocês verem como nossa sociedade tem limites. Qual alternativa para eludir, para criticar essa simplificação? É muito difícil, gente. Tá? Digamos, como colocar uma alternativa para tentar valorizar melhor essas particularidades, para conhecer um pouquinho melhor de que quando a gente fala de indígena, talvez a gente está falando dos, por exemplo, aqui no Brasil, né? Talvez de sociedades que têm elementos culturais que compartilham, por exemplo, de quem? Dos Krenak, dos Machacali, lá mais para cima no México, dos Zapotecas, dos Rarámuris, dos Maias, né? Que se bem tem elementos em comum, mas também tem particularidades, né? Também não estou falando para fazer pesquisas muito em micro, mas pelo menos para levar em conta isso e tentar nos aproximarmos um pouquinho melhor, ou de uma forma um pouquinho menos simplificadora, menos essencialista, né? Então, mas a gente tem esse problema. Isso é muito interessante porque, bom, todo mundo sabe que a classificação de índios, inclusive é bem interessante porque no século XV e XVI a palavra era em plural, índios. Você vai nos documentos, eu estudei esses documentos do século XV e século XVI. Não tem índio, só índio quando se refere em concreto a uma pessoa, mas os documentos falam índios, em plural. Não se encontra no singular. Isso já tem algum indicativo, né? de uma particularidade de classificação, né? Bom, vocês sabem que essa classificação derivou da ideia de que Colombo, né, teria chegado na Ásia. E muitas pessoas, até o século XVII, estavam convencidas que estavam na Ásia. Tá? Mas aí é interessante que a classificação
era feita no plural. No plural, e aliás, vocês sabem, né, que teve uma série de discussões, aí tem uma polêmica que talvez vocês já ouviram falar, porque a história, gente, circula além da academia, além das nossas aulas, e talvez eu acho muito mais importante a gente analisarmos esse senso comum, essa história que circula nas ruas, com nossos pais. Às vezes eu acho que seria uma forma muito mais rica e mais crítica da gente, dentro da academia, de entender o que é história e o que está circulando. Mas tudo isso para falar que vocês, com certeza, já ouviram que teve uma discussão no século XVI que falava que os índios em plural, não tinham alma. Tá? Isso é muito mais complexo, gente. Porque logo depois... Teve posturas que defendiam que os índios tinham que ser escravizados, sim. Mas quem estava em contra também definiu essa postura, né? Ela aumentou também. O certo é que é muito mais complexo, porque a empresa da conquista do século XVI estava muito ancorada na ideia de que todo mundo podia ser cristão. Tá? Então é muito mais complexo essa questão de considerar os índios sem alma, porque tem a ver com uma discussão política muito concreta e que a gente só pode ver os dois lados, né, a partir do contexto também. Mas sim, o certo é que os índios, em plural, foram considerados crianças, que tinham que ter uma tutela, isso sim, com certeza. Mas, por exemplo, os índios, mais uma vez em plural, tinham o direito de terra, de ter as autoridades locais para se governarem, né? Tinha uma série de direitos, tá? E também, gente, às vezes a gente extrapola muito nossa sociedade, essa sociedade inabarcável que é a nossa, com sociedades muito pequenas, que não tem nada a ver com a nossa, na verdade. Muitas sociedades indígenas conseguiram manter tradições, formas, costumes, em boa medida, porque tinham poucos contatos com os espanhóis, com os europeus. Mas também é verdade que outras sociedades também sofreram, né, a violência do trabalho, por exemplo, tá? Que dividiram, né, com as pessoas que foram sequestradas da África e foram trazidas aqui para a América. Né? Mas é uma história, gente, muito mais complexa. Quando que eu acho que a gente pode se reconhecer mais? Tá? No século XIX. Por exemplo, no século XV, XVI, a classificação indígena nos núcleos urbanos era muito flexível. Tá? A gente tem poucos registros sobre essas classificações, mas no século XIX muda essa situação. E aí a gente fica mais perto dessa sociedade na qual a gente vive, nas sociedades dos Estados nacionais, onde, olha, uma mudança em termos das classificações, de ser uma classificação plural, passou a ser uma classificação no singular, índio. Tá? E aí a gente tem outros elementos. E depois de índio, surgiu o conceito de indígenas, ou indígena, que tentava tirar a violência simbólica do conceito anterior, mas que também não foi muito para adiante para mudar isso. Tá? Por quê? Nessa invenção da configuração das sociedades nacionais na América Latina, né, a classificação indígena também depois virou outra simplificação, né, dessa heterogeneidade. Na verdade, não teve uma mudança mais histórica nas formas também, mas numa
forma de relacionamento social que mudou da época colonial, da época que a gente chama colonial, para uma forma propriamente mais capitalista, onde as classificações eram muito mais importantes. Tá? E nesse sentido, gente, outro elemento que está fora dessa classificação que a gente tem hoje e que, como fica fora, fica invisível, fica oculta, a gente não reflete muito nela, que é a ideia de identidade nacional. As classificações indígenas, inclusive negros, tem como simplificação, como violência simbólica, depende estruturalmente da ideia de identidade nacional, que vai ser uma identidade nacional proposta pelas elites brancas da América, né, que para se reivindicar, e aqui sim a gente começa a ver elementos de estruturação de uma identidade nacional que pegam elementos evolucionistas, racistas, e que tem, em boa medida, como embasamento, uma justificativa para legitimar o trabalho, a exploração e o trabalho dessas populações que vão ser classificadas a partir dessa simplificação indígena, negra, né? E as múltiplas outras, né, classificações que tentam marginalizar, discriminar. Tá? E aqui sim, gente, encontramos uma estrutura de classificação muito mais, brutalmente, muito mais refinada. E aí vocês têm toda essa amplitude de expressões artísticas, né, de divisões espaciais na construção das cidades, por exemplo, que vão reforçar essa classificação, essa simplificação, não apenas no nível das ideias, no nível da prática. Tá? Então, a partir do século XIX, a gente não tem apenas representações ideais do racismo, tem elementos do espaço, como eu falei, né? Do espaço de circulação de estereótipos que vão se espalhar em termos da estrutura também das relações sociais, tá? Meios de comunicação, tá? Jornais, mas depois vai vir o museu, meio de comunicação no século XIX, mas também, gente, outro meio de comunicação é a cidade, tá? Onde essas representações vão se materializar. Então, aí a gente vai incorporar, literalmente, essas categorias. Por isso, aí eu volto para a minha experiência mais como mexicano, por isso a gente tem uma dificuldade, né? Se a gente, como identidade, como mexicanos, somos indígenas e temos as pirâmides, temos essas cores no artesanato, porque somos indígenas. Mas, por outra parte, temos também a discriminação, o racismo. É uma coisa forte mesmo, tá? Mas tudo está incorporado. E quando a gente fala incorporado, é literalmente no corpo. São nas emoções. O que mais emocional que escutar, por exemplo, para vocês verem como é a situação, o hino nacional. Mas, gente, não o hino nacional, no final das contas, a construção da identidade nacional e essa potência que tem em termos violentos tem a ver com que mexe com o lugar onde a gente nasceu, porque a identidade tem subcategorias. Todas essas categorias da identidade nacional, dos modelos, dos estereótipos de modelos brancos, né, chegamos até a família, né? Então, inclusive, né, a ideia, a gente pensa muito em ver valores universais em contraste de valores nacionais. Mas nesse mundo capitalista que vai se consolidar no século XIX, a entrada do universal sempre vai ser o nacional. Porque a gente parte de onde a gente vive, onde a gente nasceu, para entender o mundo. Então, por isso, uma crítica dessa identidade nacional
sempre apela a uma autorreflexão da gente. Não é uma questão apenas subjetiva, é uma questão social também. Tá? Enfim, eu já vou avançando aí, porque senão vou atrasar mais. Tudo isso eu coloquei aqui, né? Como essas simplificações da identidade nacional, dos modelos de branquitude, né? Os elementos de evolução, progresso, beleza, né? Espaço, casa melhor, casa pior, tradição, tudo isso contrasta, todas essas simplificações contrasta com toda essa heterogeneidade que eu falei para vocês, né? Eu peguei aqui alguns mapas, mas também depois vocês podem ter acesso a eles, né? Nos slides, né? Dessa heterogeneidade que comecei a falar antes, né? Comecei falando dela antes, né? Então, é impossível fazer os mapas das fronteiras nacionais não cabem dentro dessa heterogeneidade, tá? Então, um pouquinho o que e não sei se forma esquemática, e vocês podem me questionar também, eu estou falando um pouquinho de que essas simplificações das identidades nacionais, que é a porta de entrada desses estereótipos, né? Nessas simplificações, a gente entende um processo de imposição violenta, né? De um mapa sobre outro mapa, digamos, tá? Com outras pretensões, né? Que a gente sofre, né? Também na pele, né? Literalmente. Bom, aqui eu tinha esses exemplos, né? Dessa heterogeneidade, mas que eu acho que com os vídeos no começo pode ser também ilustrado, né? Ou explicado também. E aqui, por exemplo, só para ver, né, a riqueza dessa heterogeneidade, né? Em muitas dessas sociedades originárias, a autoidentificação, por exemplo, interna, né? Toda ela, as línguas, né? Tem palavras diferentes para se entender si mesmo, dentro dos grupos, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a palavra que em Purépecha, que é outra sociedade do ocidente do México, né? Dos Purépechas, como eles se reconhecem, né? Como grupo, né? Eles se identificam como agente, né? Tem uma palavra que entende que o grupo seria as pessoas, né? E assim a gente pode ir, né? Os tehuelches que eu coloquei um vídeo no começo, né? Também eles foram é muita história, gente, para pouco tempo. Enfim, mas eles se reconhecem, por exemplo, como as pessoas bravas, né? Tehuelche seria a palavra Chehuel, seria bravo, né? Mas eu vou deixar para vocês. A gente precisa muitas mais conversas, né? Para aprofundar um pouquinho, né? Enfim, o que eu quero, em todo caso, já para ir me encaminhando no final, né? E deixar as dúvidas, né? Para conversar com vocês, é que o certo é que no século XX, né? E aí a gente está diante de outra mudança histórica muito importante. E aqui é onde eu posso reivindicar uma certa simplificação da questão indígena. Tem mais a ver com os movimentos sociais que incorporaram positivamente, como ir reivindicando, né? Essa classificação, né? E que também tem uma história que vem do começo do século XX mesmo, como eu falei, né? E aí, nessa ideia vertical de processos que vão trazendo mudanças, que vão mudando os significados e as práticas sociais, né? Aí a gente pode identificar nesses movimentos sociais, em alguns desses movimentos sociais do começo do século XX, né, um novo sentido da classificação indígena, né? Eu trouxe alguns exemplos que, claro, para mim estão mais próximos. Por exemplo, um deles seria a Revolução Mexicana, onde a parte mais combativa, que procurava um bem-estar
tanto para as sociedades classificadas como indígenas, mas também muito mais ampla para as sociedades populares, de trabalhadores e trabalhadoras, né? Por precisamente os grupos identificados dentro do zapatismo, né? E de outro grupo que era identificado como vidistas. Esses dois personagens que deram uma identidade a esses grupos, composto toda ele por pessoas indígenas, né? E, de fato, talvez vocês já ouviram falar do como seria em português? SLN, né? O Exército Zapatista de Liberação Nacional, né? O começo do século XX dos zapatistas no México. Tá? Mas outra revolução também muito importante, indígena, foi a Revolução Boliviana de 1952. E aqui, gente, só para outro problema que a gente tem. Desses países com uma densidade de população classificada como indígena, para vocês verem como as classificações são problemáticas. Às vezes, essas populações foram classificadas como camponesas, por exemplo, e outras como indígenas. Outras duas simplificações muito incorporadas nessa dinâmica social do capitalismo. Hoje, a gente pode ter um diálogo muito mais próximo entre as heranças de lutas indígenas dentro do movimento camponês. E, ao contrário também, e ambas têm que ser resgatadas, gente. Tá? Porque existe um diálogo nisso, né? Nesse sentido, eu acho que sempre é bom, em termos de pensarmos os movimentos indígenas atualmente, de pensarmos nossas heranças, não apenas nacionais, mas continentais, inclusive eu diria internacionais também, né? Quanto que a gente não teria que aprender no movimento indígena, por exemplo, na Austrália, né? Eu acho que a gente teria muito mais em comum, né, com esses grupos que, às vezes, com parte dos grupos sociais nacionais, né? Sobretudo com as elites. Enfim, então, já para terminar, eu vou caminhando agora para o final, né? E nesse percurso histórico, né, reivindicar, né, a entrada, por exemplo, em 2006, do Evo Morales como primeiro presidente indígena na Bolívia, também, né, que deu um impulso também nesse processo de movimentos sociais do século XX, né? O Evo Morales pertence a um movimento de camponeses indígenas na Bolívia, né? Camponeses que trabalham com a coca, né? E que em 2006 chegou no poder, né? E bom, a gente conhece todas as reformas constitucionais do Evo Morales, né? Abrindo a Constituição da Bolívia para, pelo menos, dar um passo no reconhecimento da diversidade do povo boliviano, né? Então, isso como exemplo apenas, né? E a reivindicação, por exemplo, de dos símbolos, né? Aqui, um Impala, né? Só que aí está o logotipo, né? Do Canva. Mas como a gente hoje tem outro simbolismo também das sociedades indígenas, né? Que também não eram os anteriores, e que também não foram aqueles que a gente poderia, inclusive, reconhecer em outros momentos históricos. Então, o que a gente tem é uma história heterogênea também. Outra coisa, né? No México, um movimento muito forte das sociedades indígenas é a luta pela autonomia, por exemplo. E já existem sociedades e povos que eles governam e administram o território a partir dessas particularidades culturais e sociais. E o governo mexicano também tem que respeitar, né, esses direitos que não foram ganhos apenas por uma concessão, mas mais uma vez, gente, por essa herança de lutas sociais, né, ao longo do século, né? Inclusive algumas que vêm do século XIX, né? Enfim, então, vou terminar aqui, né, dizendo que temos
um campo amplíssimo, né, para trabalhar essa heterogeneidade. Inclusive, a gente pode pensar a própria classificação de indígena e utilizar essa classificação para ver como ela está constituída. Tá? Questionar essas simplificações que vêm, particularmente do racismo, das imposições simbólicas, né? Das explorações não capitalistas, mas também históricas, né? Mas quando a gente tem a classificação indígena, eu acho que a gente teria que perguntar como ela está constituída, quais pessoas estão por trás dela, tá? Tentar fazer uma leitura em contramão da simplificação, tá? De quais indígenas estamos falando, tá? Nessa particularidade da Constituição, o que eles nos ensinam, tá? Mas a gente não pode pegar essa classificação indígena, né? Sem essas perguntas, gente, tá? Porque senão a gente estaria reproduzindo aquilo que a gente está, em boa medida, questionando, que é a simplificação, a superficialidade, tá? E se a gente quer aprender, conhecer um pouquinho mais, a gente tem que ir além daquilo que a gente conheceu. E isso implica uma autorreflexão também, tá? Enfim, eu vou parar por aí e aí vou abrir para uma conversa um pouquinho mais ampla. Muito obrigado, gente. Alfredo, muitíssimo obrigada. A gente ficaria aqui horas, né, ouvindo, discutindo. Como você disse, você só deu uma geral aí das possibilidades que a gente tem, né, para a gente pensar, refletir. Acho que você fala, estava pensando aqui que o título da sua palestra é a heterogeneidade dos povos originários de América, né? Eu faria assim a síntese, né, uma síntese bem assim, né, a sua fala foi riquíssima, mas eu diria assim que a discussão que você traz é alguma coisa do tipo, como historicamente a ideia de homogeneização insiste em fixar as identidades como únicas, né, e em apagar as diferenças. Eu acho que você, né, vai falar o tempo todo disso, trazendo esses exemplos que eu adoro sempre te ouvir, porque é sempre diferente, né? Você traz o seu lugar, né, vindo do México. Especialmente, eu acho que esse alerta que você traz para a gente em relação, por exemplo, aos povos indígenas americanos dos Estados Unidos, né? Que acho que a gente pensa pouco nisso. E, de certa forma, você vai descendo aí pela América e com esse modelo assim, de apresentação, eu imagino que tenha ficado claro, né, como a gente tem uma diversidade de povos indígenas, né, no mínimo, né, em toda a América, mas como o Alfredo fala no início, no mundo todo, né? E eu acho que é bom trazer esses exemplos fora do Brasil, primeiro para a gente ver como os indígenas, né, estão aí espalhados pelo mundo, e como também, de certa forma, as questões elas são muito parecidas, né, independente dos continentes. Isso, né? Como essa questão da identidade, a questão do plural, enfim, o que Alfredo trouxe para a gente, que é uma insistência no apagamento mesmo dessas diferenças. E não à toa, né, como Alfredo mostrou, né, à custa assim, de muita violência, mas também como um projeto, né, essas ideias todas que circularam aí por todos esses continentes ou países, como a gente quiser pensar, elas tiveram sempre como um projeto, o projeto em nome, né, dessa homogeneização, né, se justifica, né, que se justificou a colonização, que se justifica essa ideia de integração dessas diferenças a uma sociedade nacional, a uma sociedade única,
em última instância, e sempre essa ideia de apagamento, mas é uma ideia que, por fim, a gente pode sintetizar, né, entre outras coisas, na retirada de direitos, né? Então, não é só um apagamento, é um apagamento carregado de muita violência e de muita intencionalidade, né? É o que a gente vive no Brasil, é o que a gente vê em vários lugares. Eu queria só lembrar, né, quando as indígenas americanas começam lá no vídeo, ela fala, nós evoluímos, né? Eu acho que os indígenas, de maneira geral, eles têm que insistir muito nessa ideia, nesse discurso, né, para a gente, que é caro, né, essa ideia de que os indígenas estão lá parados na aurora da humanidade, no caso do Brasil, né, lá em 1500, eu acho que a gente até conversou isso na última aula, né, do curso, essa ideia de que os indígenas não existem mais, né, porque afinal aquele indígena de 1500 não existe, né. E eu dou sempre esse exemplo que eu gosto muito, que é um discurso racista esse. Vocês não são indígenas, vocês que estão aqui hoje, indígenas são aqueles de 1500, com aquele estereótipo, com aquelas roupas ou não roupas, né? E tal. Então, logo, um indígena com celular não é indígena. E aí tem, eu não sei se eu li, se foi o Viveiro de Castro, que tem esse exemplo, que é muito bom, que é essa coisa, ninguém vai a Portugal hoje pensando em encontrar os portugueses de 1500, né? Mas a gente espera que os nossos indígenas, né, estejam aqui parados, vamos dizer assim, em 1500. Eu não gosto muito da ideia de evolução, nós evoluímos, né, porque é carregado também é caro para a antropologia essa ideia de evolucionismo e tal, mas eu acho assim que a gente tem que pensar nesses povos como povos que se transformaram ao longo da história, como nós nos transformamos, as nossas sociedades todas. Mas é muito interessante quando ela fala, nós evoluímos, né? Vou colocar aqui entre aspas, e fala, olha, aquelas cabanas, né? Aquelas que a gente conhece de filmes, as tendas, a gente utiliza, mas não mora nelas mais, né? A gente acampa nelas, a gente faz rituais nelas, e a gente pode generalizar, vamos dizer assim, essa ideia para várias outras coisas, para vários outros povos, né? Os nossos indígenas também, muitos deles moram em casa de alvenaria, mas os rituais, e também os próprios rituais, eles se transformam, né? Não só os rituais, como os espaços onde eles são feitos, né? Então, eles foram feitos em 1700 e tal, num determinado local de construção, hoje, né, são feitos em outros lugares. O que é importante nisso, às vezes, não é o lugar, nem o local, né? Mas o sentido que ele tem para os povos, né? Esse é o sentido que acompanha os povos originários aí há tantos séculos, né? E a gente acaba se fixando muito nessa coisa do estereótipo físico, do lugar, né? Enfim, não estão nesses lugares a força e eu diria assim, e essas identidades, né? Contra isso a gente não tem argumento, porque se elas estão aí é porque elas existem, sobreviveram, e mesmo que a gente não queira dar o lugar do nosso ponto de vista, como é que seria? Reconhecer, né? Problema nosso, né? Eles estão aí, continuam lutando. Bom, aí eu tenho várias coisas, né? Eu também não vou falar muito, que eu vou abrir aqui para conversa, mas aí também ainda, lembrando aí do vídeo, quando ela fala nós evoluímos e tudo isso, eu acho que tem uma coisa interessante, né? A gente, eu não sei porque eu anotei isso, mas é só lembrar que no Brasil hoje, com todas as guerras, né? Eu até mandei esse vídeo para vocês, né? As guerras do Brasil, com todas essas guerras, a gente tem uma resistência enorme indígena, de maneira que a gente tem pelo menos, era disso que eu queria falar, a gente tem pelo menos, aí vamos dizer, umas 1.800 línguas indígenas, né, que ainda sobreviveram. E praticamente para cada uma dessas línguas a gente é um grupo diferente. Então a gente tem, né, sobrevivendo aí ao tempo e a todas as violências ainda algumas sociedades originárias, né, vamos dizer assim. E por fim eu queria só rememorar aqui a discussão que o Alfredo trouxe, que é, né, o cerne da discussão, mas em relação ao nome que se dá, né, as categorias, né, índios, indígenas, né, e dizer que também essa é uma forma sempre perversa, né, da colonização. Por quê? Porque a gente
é sempre uma procura por encaixar, né, por trazer, de novo, né, por integrar, vamos dizer assim, essas diversidades, né? É por isso que eu queria falar das línguas. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem aí 1.800, mais ou menos, línguas. Então, para cada uma delas, mais ou menos, vamos colocar 1.500 povos diferentes e tal. Mas essas categorias, elas são perigosas e perversas porque elas têm sempre essa intenção de... primeiro que ela é sempre criada pelos colonizadores, né? Então, ela tem sempre essa intenção de trazer para essa integração, para essa ideia de nação, né? Essas diferenças, né? Apagar essas diferenças. E o que é também muito complicado é que quem está fora dessas categorias, ela está fora também se apaga essas sociedades como sujeitos de direitos, né? Então você apaga direitos. Então é uma tensão sempre muito grande, né? Vamos categorizar é trazer para essa homogeneização. Quem resiste, né, acaba ficando fora de um fato fundamental aí, que são os nossos direitos, né? Os nossos... E aí ficam... Então é uma tensão também para os povos indígenas, né? Você pleitear, né, essas identidades próprias, marcar essas diferenças, e o tempo inteiro está lutando com essa tensão que desde a colonização, essa ideia de trazer para uma homogeneização, né? Então, assim, marcar uma diferença, e como é que você põe o pé na diferença o tempo todo, né, para essa resistência, e ao mesmo tempo... participa de uma sociedade, quer participar de uma sociedade do ponto de vista de sujeitos de direitos, né? E por outro lado, essa sociedade que diz, olha, para você ser sujeito de direitos, você vai ter que tirar o pé aí dessas suas especificidades, você vai ter, assim, né, grosso modo, você vai ter que ser um brasileiro como os outros e tal. E do outro lado, os indígenas dizendo, não, a gente tem direito de continuar sendo indígena, vamos dizer assim, e ter os direitos como cidadão brasileiro, né? Então é uma tensão mesmo complexa, não é só uma questão de nomenclatura, de etnologia, né? É muito mais do que isso, ser índio ou ser indígenas, né? É isso, eu não vou falar, senão a palestra é do Alfredo, vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho com ele. Mais uma vez, muito obrigada, Alfredo.